Pode ser difícil acreditar, mas tudo que existe no mundo, os prédios, os carros, o asfalto, o semáforo, as árvores, os passarinhos, até nós mesmos, absolutamente tudo é formado pela combinação de pouco mais de 80 elementos químicos. Se pudéssemos mergulhar no mundo microscópico das coisas, veríamos que esses elementos químicos são conjuntos de átomos, que combinados das mais diversas maneiras, formam os diferentes materiais. Atualmente, além dos 82 elementos químicos naturais conhecidos, existem mais 31 sintéticos, isto é, criados artificialmente. Esses elementos são organizados em uma tabela de acordo com a semelhança das suas propriedades químicas e físicas. É a tabela periódica. Uma tabela que não é para decorar, é para a gente entender como funciona e saber tirar dela as informações necessárias. Na tabela periódica, nós organizamos os diferentes elementos químicos segundo as suas propriedades físicas e químicas por afinidade. Ela organiza essas informações. Portanto, a tabela periódica é uma porta que conecta o mundo das coisas que nós vemos, das propriedades físicas e químicas, com o mundo conceitual e invisível dos átomos, dos tipos de átomos. Aqui nós temos o elemento químico estanho na forma de um metal, na forma dele puro. Eu só tenho, essencialmente, átomos de estanho. E isso está relacionado com um tipo de átomo, que é o elemento químico estanho. Os elementos foram sendo descobertos aos poucos e organizados nessa tabela. Então, cada célula, cada quadradinho da tabela, traz uma série de informações importantes sobre o elemento químico. No centro da célula, nós observamos o símbolo do elemento químico. No caso do estanho, SN. Nossa, por que duas letras? Não é porque não só S. Não pode haver dois símbolos iguais. E nós já temos o elemento químico com o símbolo S, que é o enxofre, que está aqui na tabela, olha só. Então eu tenho o símbolo do elemento químico, que é universal. E abaixo está escrito o nome do elemento químico na língua que a tabela for traduzida. No nosso caso, então, estanho. O que significam esses números que tem para cada elemento químico na tabela? O primeiro desses números, que é o número mais importante, é o número atômico. E ele fica no lado esquerdo do elemento químico, um pouco abaixo. O número atômico define o número de prótons do átomo do elemento químico. Isso quer dizer que os átomos do elemento químico estanho possuem 50 prótons em seu núcleo. Outro número importante que está colocado para cada elemento químico é a massa atômica. A massa atômica fica também à esquerda do símbolo do elemento químico, um pouco mais acima. A massa atômica está relacionada ao número de nêutrons e ao número de prótons no núcleo dos átomos. Essa massa atômica é uma medida relativa ao múltiplo do átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio é o elemento químico mais leve e nós dizemos que a massa atômica do hidrogênio é 1. Então, isso quer dizer que a massa atômica do átomo de estanho é 118 vezes a massa do hidrogênio. É um átomo mais pesado, é um átomo maior. Guilherme, e o sal? Aonde ele está na tabela? Bem, o sal é uma das 65 milhões de substâncias conhecidas pelos químicos. Já imaginou se eu tivesse um quadradinho dessa tabela para cada substância? Eu teria 65 milhões e esse número crescendo todos os dias. No entanto, eu consigo com esses 114 elementos químicos representar todas essas 65 milhões de substâncias. O sal é formado por dois elementos químicos. Ele é o cloreto de sódio, então ele é formado por sódio e cloro. Os elementos químicos são organizados por ordem crescente de número atômico. Vamos olhar aqui a tabela. A tabela é organizada em 7 linhas. Cada uma dessas linhas chama-se período e 18 colunas. As colunas da tabela periódica são chamadas grupos ou famílias. Agora, Guilherme, eu estou reparando aqui que tem cores diferentes na tabela. O que significam essas cores? Nós temos um grande grupo aqui que corresponde à maior parte dos elementos químicos, que são os metais. Um outro grupo menor, que são os não metais, e um pequeno grupo, que são os chamados gases nobres. Guilherme, a gente tem 3 substâncias aqui, sal, açúcar e estanho, e elas são bem diferentes entre si, né? Isso tem alguma coisa a ver com os elementos da tabela? Tem tudo a ver sim, Carla. Aqui nós temos 3 substâncias. Uma substância é uma substância simples, o estanho. As outras 2 são substâncias compostas, formadas por mais elemento químico. O sal, cloreto de sódio, formado pelos elementos Na e Cl. E nós temos um açúcar,
a glicose, formada pelos elementos carbono, hidrogênio e oxigênio como substâncias compostas. Existe um teste muito simples que nós podemos fazer aqui e que já nos permite discutir um pouco mais sobre a ligação química, que é como os átomos estão ligados. Olha só, pode não parecer, mas isso é quase uma lanterna, não é? Nós temos pilhas, uma lâmpada e aqui temos dois eletrodos que fazem um contato. Quando eu encosto, acende a lâmpada. Na verdade, quem vai fazer o contato e acender ou não a lâmpada são os materiais que nós queremos testar. Se o material conduz corrente elétrica, a lâmpada acende. Essa é uma experiência bastante simples. Você mesmo pode fazer. Posso fazer? Quero, claro. Encoste os dois eletrodos numa pastilha dessa de estanho. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Opa! Olha lá, funcionou. Acendeu. Então, o estanho, o metal, conduz corrente elétrica. Essa é uma característica dos elementos metálicos. E sendo uma substância simples, nós já podemos anotar essa informação, que um metal conduz corrente elétrica. Vamos testar o sal? O sal sólido não conduz corrente elétrica. Vamos testar este açúcar. Este açúcar sólido não conduz corrente elétrica. Os metais no estado sólido conduzem corrente elétrica. E um composto como o sal e o composto como este açúcar, no estado sólido, não conduzem corrente elétrica. Isso se deve às diferenças nas ligações químicas desses três tipos de substâncias. Para estudar mais essas diferenças e entender um pouquinho mais sobre a ligação química, precisaremos repetir o teste de condução, desta vez com todas as substâncias fundidas no estado líquido. Primeiro, vamos testar o estanho. Então aqui temos pedacinhos de estanho numa cápsula de porcelana para a fusão. Vou acender o bico de Bunsen. E agora vamos aguardar até que o estanho funda. Veja, Carla, já fundiu. É rápido, né? É sim, no caso do estanho. Bem, eu vou desligar o fogo e você já pode efetuar o teste. Tá bom, vamos ver. Acende. Você viu? Então as substâncias metálicas conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Vamos testar o açúcar? Vamos. Veja, Carla, fundiu bem rápido. E o açúcar, quando funde, sofre uma decomposição. Você pode fazer a medida agora. Parece que o açúcar não conduz corrente elétrica, nem sólido, nem líquido, não é mesmo? Verdade. Agora, vamos fazer o teste com o sal. O sal vai demorar mais para fundir, porque a temperatura de fusão do sal é 800 graus Celsius. Agora vamos fazer o teste. Só que, Carla, esse teste eu vou fazer, porque aqui estamos trabalhando a 800 graus, tá bem? Tá bom. Vamos ver se o sal, no estado líquido, conduz corrente elétrica. Veja só. Conduz. Então o sal não conduz no estado sólido, mas conduz no estado líquido. Quando nós fizemos o teste de condução de corrente elétrica no estado sólido, este açúcar não conduziu corrente elétrica. O sal também não conduziu corrente elétrica. E o estanho conduziu corrente elétrica. Quando nós fizemos o teste de condução de corrente elétrica com as substâncias no estado líquido, este açúcar não conduziu corrente elétrica no líquido também. Já o sal conduziu corrente elétrica e o estanho também conduziu corrente elétrica no estado líquido. Para que haja condução de corrente elétrica, é necessário que haja cargas em movimento. Então, o tipo de ligação química determina se existem cargas no material e se essas cargas podem se movimentar. No caso do estanho, temos uma ligação química do tipo metálica. Na ligação metálica, os átomos estão próximos uns aos outros, mas eles compartilham uma eletrosfera por todo o material. Há possibilidade de movimentação de cargas, tanto na substância sólida quanto na substância líquida. Por isso, o metal estanho conduz corrente elétrica no estado sólido e no estado líquido. Vamos pegar agora o outro caso deste açúcar, que é formado apenas por não metais. Não conduz corrente elétrica nem no estado sólido, nem no estado líquido. No estado sólido, poderíamos dizer, bem, a ligação química é tal que há cargas, mas não há como as cargas se movimentarem, por isso não conduz. Mas ele não conduz mesmo no estado líquido, indicando que as partículas que compõem as substâncias formadas por não metais não são partículas carregadas. Trata-se de uma ligação química chamada covalente. Já no caso do sal,
nós observamos que ele não conduz no estado sólido, mas conduz no estado líquido. Quer dizer que ele é composto por partículas carregadas. De fato, ele é composto por íons. Quando estão líquidos, esses íons podem se movimentar e conduzir corrente elétrica. No estado sólido, isto não é possível. Olha, Guilherme, eu confesso que eu fiquei surpresa de quantas coisas diferentes a gente pode aprender a partir da tabela periódica, viu? Muito obrigada pela aula. Por nada.